Boa noite, bem-vindo ao canal Aula para Concursos, aula grátis para você. Eu sou Maria Patrícia Guiar e vou trabalhar com vocês hoje a atuação do Poder Judiciário e como a gente deve chamá-lo para auxílio de qualquer posição no contexto que a gente se encontra, nós temos direito. Então vamos chamá-los? É isso aí, vamos lá! Principais direitos individuais e coletivos. Posso entrar no judiciário sem prévio pedido administrativo, pela via administrativa? Em regra, sim. Pela via judicial. Implica em renúncia tácita da via administrativa. Por quê? Pela via judicial é uma forma de eu chamar o judiciário para me ajudar. Por quê? Veja bem. Se existe poder judiciário, existem algumas causas que só o judiciário resolve, a via administrativa ficaria mais na questão mesmo burocrática. Mas para acessar o mesmo, eu posso provocá-lo. Exceção: existe a via administrativa para justiça desportiva, porque a parte desportiva já é algo mais específico. Então, vai pela via administrativa, para não ficar uma coisa muito burocrática, né? Habeas data, quando se trata de informação, é só ir pela via administrativa, não precisa até o judiciário para eu ter uma informação. Reclamação ao STF do ato que contraria a súmula vinculante. Por exemplo, existe a súmula vinculante justamente para agregar algo que esteja vinculado à lei de um artigo que já foi citado. Então, quando eu quero reclamar essa súmula vinculante que foi agregada a esse artigo, aí já é uma forma de eu trabalhar a via administrativa. O judiciário não pode adentrar na questão da discricionariedade administrativa, porque a discricionariedade administrativa é uma liberdade que tem um administrador de fazer a reclamação. Então, o judiciário não entra. Conveniência e oportunidade. O que é o conveniência e oportunidade? Algo que é conveniente e oportuno, que é legal. Ou seja, nomeação para cargo em comissão. A questão de colocar a pessoa para entrar. Se for cargo de chefia, assessoramento, entra na questão de nomeação para comissão. Aí eu tenho a discricionariedade para poder nomear quem é que vai ficar naquele cargo. Não preciso avisar o judiciário, né, que eu vou deixar uma pessoa no cargo em comissão. Se o ato ferir a Constituição, caberá a intervenção do judiciário, se ferir a Constituição. Por quê? Porque o judiciário trabalha com a legalidade. Então, se algo está ferindo a Constituição, então eu tenho que chamar o quê? O judiciário. Limites de retroatividade da lei. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, porque o direito adquirido é o que já adquiri no processo de anos, trabalho no órgão há anos, então já adquiri tantos direitos, então será uma conquista que eu já tive. A coisa julgada, por que a coisa julgada? Não pode prejudicar a coisa julgada porque ela já passou por uma sentença, e essa sentença trouxe a decisão. Qual foi a decisão? O julgamento da mesma. Então, para que eu ficar mexendo em algo que já foi julgado, já foi terminado, concretizado? E o ato jurídico perfeito, porque o ato jurídico perfeito, o que traz a perfeição do ato, que a gente vai estudar em direito administrativo, que é um ato jurídico perfeito, é o que traz toda a legalidade em seu contexto. A lei penal retroativa para beneficiar o réu, ou seja, lei pode retroagir? Sim, para beneficiar o réu, nada para prejudicar. Se for algo para amenizar, vamos supor, uma pena que ele esteja cumprindo, ou algo que suavize sua pena, então eu vou beneficiar o réu e não prejudicá-lo. Direito à propriedade não é direito absoluto, deve cumprir a função social. Claro, como eu já tinha falado no artigo anterior, do artigo 5º, que a propriedade, quando trabalhada, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser valorizada. Numa questão, por exemplo, o Estado pede uma propriedade para poder fazer uma construção, tem que indenizar ao dono, né? Porque ele não vai passar aquilo ali, aquela parte do terreno, sem que haja a devida indenização. Claro, porque o Estado precisa usar. Então, ele tem que entrar num acordo com a pessoa que é necessário usar aquele terreno para fins do Estado.
Desapropriação, interesse social, necessidade pública e utilidade pública. Por quê? Como eu falei, desapropria-se por questão de interesse de melhorar um determinado aspecto social. A necessidade pública, necessidade de utilidade pública, de emergência, então vamos desapropriar, porque algo que é emergente e que pode causar dano ao cidadão, é necessário desapropriar. Questão de vida, né? O bem comum do cidadão é o quê? É a vida. Se estiver cumprindo a função social, tá, ele vai ter que ter uma justa indenização, eu pego meu terreno e passo para o Estado, uma parte dele, então eu vou ter que ser indenizada. Prévia e em dinheiro. Então essa indenização tem que ser rápida e em dinheiro. Não, eu vou fazer o seguinte, vou depositar na sua conta no próximo mês. De jeito nenhum. O Estado quer usar, ele paga logo em dinheiro para a gente quitar logo a situação. Se não estiver cumprindo a função social, vai ser a desapropriação confiscatória. Já é mais uma questão de outra lei do que se refere ao confisco do terreno que muitas vezes não foi usada de forma legal. Pequena propriedade rural não pode ser penhorada, desde que trabalhada pela família. Ou seja, não há penhora, por exemplo, se eu tenho uma propriedade rural e minha família trabalha lá, né? Porque vai ter que ser penhorada, se é o nosso ganha-pão. É o nosso ganha-pão. É o nosso ganha-pão. Como é que eu vou fazer isto? Deixar lá penhorar? Como é que eu vou produzir, cultivar minha terra, sendo que eu preciso dela para poder sustentar minha família? Os débitos resultam da atividade produtiva. Sim, porque os débitos resultam da atividade produtiva? Porque eu estou produzindo ali, eu estou cultivando. Então, tudo que é débito vai entrar como uma conta familiar, uma conta que a minha família está produzindo naquele terreno. Assistência jurídica integral e gratuita. Defensoria pública necessário, por exemplo, você tem um processo para resolver e você não tem condições de pagar um advogado, tem a defensoria pública. Ao se comprovar insuficiência de recurso. Então, quando você entra na justiça, através da defensoria, ou vamos dizer, um determinado sindicato, e você fala, não tenho como arcar essas custas. Então você vai entrar com a declaração de hipossuficiência, dizendo que você não pode, não tem condições de arcar com aquelas custas. Então a defensoria pública é justamente um portal para o cidadão ficar mais tranquilo. Vou acionar o Estado para ele poder me dar uma assessoria. Não tenho condição. Se não houver defensoria pública, o Estado deve pagar o advogado, porque o Estado vai pagar o advogado, fornecer um advogado para a pessoa que precisa. Então é necessário entender cada contexto, quem precisa, quem está precisando realmente. Então, tudo isso tem uma sondagem que o próprio Estado faz. Danos morais. Não preciso comprovar dano efetivo. Mera publicação não autorizada de fotos já enseja dano moral. Por exemplo, eu coloco lá umas fotos lá no Instagram e vamos supor que alguém pega e faz uma forma diferente com aquela foto ou mude alguma coisa, eu tenho direito a solicitar danos morais. Pessoas públicas, lugares públicos, têm sua proteção diminuída. Por quê? Ela não é acabada. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente está assim, em público, principalmente, tirando foto, tirando selfie, da gente não ser pescado por uma pessoa que pode pegar numa situação meio desprevenida e fazer o mal com aquelas fotos, né? Dano estético indenizável a título de dano moral. Eu quero fazer uma plástica, né? Aí chega lá e essa plástica aí não dá o resultado que eu queria que tivesse, aí eu tenho que acionar por questão de danos morais. Por quê? Eu queria uma plástica X e uma plástica Y, fez para piorar a situação, arca também danos morais. Defesa do consumidor é um direito fundamental constitucional. É um princípio de ordem econômica. Como eu falei, a gente trabalha dentro do Estado a ordem econômica. A defesa do consumidor vem justamente, o consumidor tem que saber dos seus direitos e deveres. Então, a gente sabe que tem um Código de Defesa do Consumidor. Mostra assim, qualquer produto que tiver algum defeito, quanto tempo eu devo, vamos supor, reclamar por aquele bem ali, ou serviço que não foi favorável à minha pessoa. Então é importante essa defesa do consumidor, para que a pessoa saiba, você tem 7 dias para trocar
esse produto para reclamar? É um princípio de ordem econômica porque sai do seu bolso, você vai comprar um bem, está saindo do seu bolso, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor veio justamente amparar o consumidor e esclarecer que ele tem direito de reclamar quando o produto chega de uma forma defeituosa, ou como ele não esperava, ou o serviço não foi bem prestado. Bem, e aí a gente vai ver como é importante a gente saber os nossos direitos em todo o âmbito, não só com o judiciário, mas na administração pública, quando a gente faz alguma compra e como a gente se porta na sociedade, quando o Estado quer desapropriar, ou seja, eu quero usar um pouco da sua propriedade. É muito importante a gente saber tudo isso. Por quê? A gente vai saber como é que a gente pode conhecer nossos direitos, né? E saber que temos direitos e temos deveres também. E como isso vai interferir em nossa vida. Então, eu mostrei para vocês hoje a importância de saber provocar o judiciário quando provocar, quando não provocar o judiciário, quando eu posso pedir indenização ao Estado, em que momento eu posso ceder minha propriedade, né? Claro que eu não vou fazer assim, vou ceder. Eu vou receber a indenização porque eu estabeleci uma parte do meu terreno ali para o Estado fazer algo que precisava fazer urgentemente. Então é muito importante a gente saber nossos direitos e deveres. E o nosso canal aqui, ó, para você estudar, para você aprender e aplicar no dia a dia. Porque sem conhecimento ninguém vai adiante. É isso aí. Próxima aula nós vamos adentrar a constitucional, mas outra forma de outro artigo relacionado ao artigo 5º e também o administrativo, fazer um paralelo com o administrativo. Em breve estarei trabalhando língua portuguesa com você. E você pode dar sugestão. Vai, inscreva-se no canal. Eu estou aí com vocês. Maria Patrícia Guiar, aulas grátis para concurso. E um beijo a todos. Boa noite. Fique com Deus. Tchau!